Você já pensou preparar um alimento que tenha propriedade anti-inflamatória, antioxidante, analgésica, principalmente para aquelas dores musculares, dores articulares, para você aí, por exemplo, que sofre de artrose, de reumatismo, ou até mesmo uma artrite, ou então você que está sofrendo de algum tipo de infecção. Sim, existem condimentos que podem auxiliar o nosso corpo a combater algum tipo de doença. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um muito poderoso que tem todas essas propriedades aqui. Eu vou falar de qual é o componente que existe dentro dele. Eu vou citar alguns artigos, inclusive, porque sempre tem algum médico aqui que gosta de questionar as coisas que eu falo, mas vai estar tudo aí descrito para vocês em vídeo e também eu vou colocar alguns links na descrição, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre isso. Vem comigo aprender um pouco mais sobre o corpo humano. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e hoje eu vou falar para vocês sobre o laurel, também conhecido como louro. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. É só você se inscrever no canal, deixar o seu curtir, deixar o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo e não se esquece também de ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube ele vai te avisar todas as vezes que eu postar vídeo novo. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o louro, também conhecido como laurel, ele tem propriedades anti-inflamatórias articulares muito boas. Tem vários estudos, inclusive, que já pegaram para revisar como funciona esse mecanismo do laurel, seja pelos seus componentes, seja pelos óleos essenciais que ele possui, né, pelos fenólicos. Então tem muita coisa ali dentro do laurel que existe para poder dar uma boa resposta terapêutica no corpo de alguns pacientes. Hoje, inclusive, além da gente falar que ele é bom para articulação, para paciente que tem artrose, para paciente que tem reumatismo, para paciente que tem algum tipo de artrite, que é uma inflamação um pouco mais aguda das articulações, a gente vai falar também sobre o laurel resolvendo alguns problemas do diabetes e também do laurel resolvendo alguns problemas estomacais, principalmente para aquele paciente que tem dificuldade em produzir ácido no estômago, e isso dificulta a digestão dele. Então vamos começar falando um pouquinho dos componentes do laurel, pessoal. Eu conheço mais como laurel aqui na minha região, mas eu sei que em vários lugares do país chamam de louro, tá? Mas é essa plantinha aí que você tá vendo, esse condimento aí que parece uma folha seca que a gente encontra em qualquer mercado e a gente pode colocar no nosso alimento, fazer alguns tipos de infusões, né, para consumir. A gente vai falar disso no final do vídeo. Mas basicamente o laurel tem alguns óleos essenciais que vão dar alguma das propriedades que nós citamos. Dois óleos essenciais muito importantes é o eucaliptol e o eucinol. Inclusive, a gente tem que citar que alguns desses componentes eles podem trazer não só efeito terapêutico, como também efeito colateral. Isso mesmo, até mesmo substâncias naturais podem trazer algum tipo de efeito colateral para o nosso organismo. Não pense você que é apenas uma vacina ou então apenas um medicamento que vai ter efeito colateral sobre o nosso corpo. Alimentos que a gente consome que tem algum tipo de modificação dentro do nosso organismo por conta deles também podem trazer efeitos colaterais, como a gente vai falar no final do vídeo. O laurel também tem alguns compostos fenólicos, como por exemplo o ácido cafeico, alguns flavonoides e o eugenol, que tem uma propriedade antioxidante. Quando a gente fala de propriedade antioxidante, é algo positivo demais para o nosso corpo. Caso você não saiba, quando a gente ingere algum tipo de alimento ou algum tipo de substância estranha para o organismo, e o organismo ele tenta metabolizar essa substância, em muitas condições são liberados substâncias tóxicas para dentro do nosso corpo, os famosos radicais livres. Esses radicais livres podem causar microinflamações espalhadas por todo o nosso organismo. Os alimentos que têm propriedade antioxidante, como por exemplo no caso do louro, vão contra esse processo inflamatório. Então, basicamente, eles estão protegendo o nosso organismo dessas microinflamações e dessa forma, doenças crônicas relacionadas à inflamação crônica se desenvolvem com menor chance no nosso organismo. E falando das propriedades que esses compostos podem causar no nosso organismo quando a gente consome o louro, primeira propriedade muito importante é o efeito analgésico. Então, ele vai diminuir a dor que a gente pode sentir, principalmente aquelas dores articulares que eu falei para vocês. Outro processo muito importante é o processo anti-inflamatório. Novamente, quando as articulações estão inflamadas, a gente consegue reduzir a inflamação. É muito parecido ao processo que acontece quando a gente toma algum anti-inflamatório de farmácia. No entanto, o poder anti-inflamatório desses medicamentos de farmácia, eles são maiores. Mas isso não significa que você não pode ter um auxílio do louro fazendo esse processo anti-inflamatório no seu organismo também. E é muito importante ressaltar aqui para vocês que ao tentar consumir alguma coisa a mais no seu tratamento,
medicamento, como por exemplo o louro, tenta conversar com seu médico. Muitas vezes os pacientes eles estão ingerindo alguns medicamentos que podem interferir com essa substância natural que ele está tomando, ou então pior, a substância natural pode interferir com o medicamento. Então nessas condições é importante você relatar para o seu médico se não tem problema você consumir determinado alimento enquanto está tomando o seu remédio. Como o laurel ele também tem propriedade antibacteriana, antifúngica, ele também pode auxiliar no tratamento de alguns tipos de infecções, principalmente infecções causadas por fungos. E como eu comentei, o louro também é muito útil no tratamento daqueles pacientes que têm dificuldade para produzir ácido no estômago. Isso faz a digestão dele ser muito prolongada, né? O paciente se sente que está inchado o tempo todo, com o estômago cheio o tempo todo. O louro ele vai aumentar a produção de ácido. Só que existe um problema que você tem que prestar atenção. Por ele aumentar a produção de ácido, existe um efeito colateral que o louro pode causar em alguns pacientes, que é a úlcera péptica. É a famosa úlcera do estômago. Para você que nunca ouviu falar disso, a úlcera no estômago é literalmente um buraquinho que aparece no seu estômago, que vai cada vez aumentando mais se você não receber um bom tratamento. Então, se você é um dos pacientes que tem gastrite, ou então você tem aquela queimação na boca do estômago, eu não recomendo o consumo do laurel. E tem 3 efeitos muito legais que a gente pode citar sobre o louro também, que são, inclusive, eu acho os mais legais aqui. O primeiro é que ele diminui o risco cardiovascular dos pacientes. Na medicina, a gente classifica paciente com pressão alta, paciente com diabetes, paciente que já teve histórico de AVC, paciente que tem alguma doença cardiovascular, né? E aí a gente classifica o paciente em paciente sem risco cardiovascular, paciente com risco cardiovascular baixo, moderado ou alto. O que seria esse risco cardiovascular? É o risco de ter infarto, é o risco de ter AVC ou alguma doença relacionada à circulação muito grave. E esses pacientes que recebem louro têm uma redução do risco cardiovascular, justamente pelo efeito antioxidante que essa planta tem, e ela consegue reduzir o risco da formação de placas de gordura dentro da circulação. Outro efeito muito importante é a diminuição da resistência à insulina. E isso é ótimo para quem é pré-diabético ou até mesmo diabético. O paciente que tem resistência à insulina, que é um hormônio natural do nosso corpo, significa que esse hormônio já não está mais fazendo efeito no nosso organismo. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, um órgão que a gente tem aqui no abdômen. Esse pâncreas, quando ele percebe que o nosso açúcar no sangue aumentou, ele vai começar a produzir insulina. Essa insulina ela tem a função de pegar o açúcar que está viajando pelo nosso sangue e guardar dentro das células. Só que em alguns pacientes que estão se expondo também aos carboidratos o tempo todo, isso pode fazer com que o corpo não consiga mais receber essa insulina direito. O corpo até produz, e produz bastante, mas os órgãos não conseguem mais se conectar à insulina, eles estão cansados de se conectar a tanta insulina o tempo todo. É por isso que a gente chama isso de resistência à insulina. E inclusive existem alguns sintomas de resistência à insulina. Tem um sinal bem característico de resistência à insulina chamada acantose nigricans. Vejam só essas manchas que aparecem no corpo da pessoa. Pode aparecer na região das axilas, pode aparecer na região inguinal ou então mesmo na região do pescoço. São manchas escuras com aspecto aveludado. Tem que ficar de olho quando isso aí começa a aparecer. Significa que o seu corpo está resistente à insulina. Você provavelmente já é pré-diabético e está entrando num quadro de diabetes tipo 2. Foi visto também que o louro tem um efeito neuroprotetor muito importante. Esse efeito neuroprotetor significa que ele vai proteger o cérebro, mantendo as funções normais dos neurônios se comunicando entre si. As famosas sinapses, que são comunicações que os neurônios fazem o tempo todo mandando neurotransmissor, umas proteínazinhas que a gente libera, que são muito importantes para o nosso raciocínio, para a nossa memória, para a gente poder se movimentar, para a gente poder sentir as coisas, tanto quando a gente fala de sentimentos, quanto quando a gente fala de sensações, né? Frio, calor, vibração, enfim, tudo que a gente sente da parte externa do nosso corpo tem relação com esses neurotransmissores. Como que se usa o laurel? Como que eu posso usar esse condimento na minha alimentação? Bom, eu não sou o cozinheiro profissional aqui para falar com vocês, mas se usa de formas variadas. O que mais eu já vi fazendo é o pessoal utilizar o laurel na comida. Pode-se usar entre 1 grama a 3 gramas por dia, e normalmente se colocam as folhas inteiras do laurel durante a preparação da comida e pode-se retirar depois da comida já estar pronta. As pessoas normalmente retiram o laurel porque ele tem um gosto muito forte quando mastigado. Eu já vi também pessoas que dizem que gostam de picar o laurel e
misturar em alguns tipos de farofas na hora da preparação. Eu nunca comi desse jeito, não sei se fica bom, tá? Mas o que eu já vi e eu inclusive já utilizei é o laurel mesmo na hora da preparação do alimento e você retira depois do alimento já tá pronto. Também dá para se fazer algumas infusões com laurel, né? Aquelas infusões onde se faz como se fosse um chá utilizando o laurel. É importante reforçar para vocês que quando se faz o laurel, por exemplo, em infusões e não se lavou direito essa planta, você tem que saber que existe um risco de ter contaminação, ou seja, de ter algum tipo de bactéria, né, algum tipo de micro-organismo ali no laurel e isso causa uma infecção em você. Então é importante sempre que você vai fazer algum tipo de infusão, de você ferver bastante a água para poder matar esse micro-organismo, ou então lavar bem a substância com a qual você vai fazer essa infusão. E os efeitos colaterais do louro, quais são? Tem efeito colateral relacionado à intoxicação. Então tem pessoa que pode ter um incômodo no abdômen, né, depois do consumir o louro, ou então vai ter náusea, vai ter vômito. Como eu comentei para vocês, aumenta a produção de ácido. Então alguns pacientes podem relatar queimação. Por isso que eu falei que eu não indico esse tipo de alimento para os pacientes que já têm histórico de gastrite. E também não é legal consumir esse tipo de alimento se você for uma mulher que está amamentando ou então gestante. Não tem estudo suficiente ainda que diz que isso é seguro nas grávidas, né, ou nas pessoas que estão amamentando. Por isso, evite esse tipo de alimento. Existem alguns pacientes que podem ter alergia ao louro também. E essa alergia ela pode aparecer de várias formas. Pode ser uma erupção cutânea aparecendo na pele, então essas manchinhas que vocês estão vendo aí, né, que inclusive coçam bastante. Pode aparecer também alguns inchaços nos lábios dos pacientes e alguns pacientes podem ficar com falta de ar. A falta de ar com certeza é o efeito mais perigoso e mais temido de qualquer tipo de alimento que pode dar alergia. Lembrando que isso é apenas em pacientes que têm alergia ao louro. Se você já consumiu ela alguma vez e nunca fez mal, você não tem alergia a essa substância e você pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse tipo de vídeo falando sobre alimentos, eles normalmente dão um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que pesquisar bem, ler bem sobre eles, procurar alguns artigos científicos, enfim, tem muito nome chato aí que eu tenho que ficar procurando e caçando, que são coisas mais detalhadas relacionadas a alimento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Para facilitar e na verdade ajudar o meu trabalho, deixa o seu curtir nesse vídeo, é muito importante você curtir o vídeo. Se você curte esse vídeo, o YouTube ele vai enviar para mais pessoas, porque ele vai considerar que esse vídeo é importante. Então curte o vídeo, compartilha esse vídeo com quantas pessoas você puder. Por mais que você não for compartilhar, clique em copiar o link, isso também vai ajudar bastante ao YouTube entender que é importante enviar esse vídeo para mais pessoas. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos para vocês aqui do lado. Em um vídeo eu falei sobre a vacinação, em outro vídeo eu falei sobre o coração grande. Dá uma olhadinha nesses 2 vídeos que o pessoal gostou bastante. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!